Deixa eu colocar. Bom, pessoal, só fazer a introdução aqui rapidinho. Agora a gente vai dar continuidade, tá, nosso workshop, né, do MBA de Pesquisa Operacional, Tomada de Decisão. E agora é a turma 1, né, a primeira turma com o módulo de programação inteira, tá? Então, Lucas, pode ficar à vontade aí, já compartilhar a sua tela. Joia. Show. Já está habilitado. Quando aparecer, você me avisa, por favor. Já está aparecendo aqui. Ah, joia. Pessoal, bom dia, tá? Meu nome é Lucas. Estou representando aqui hoje o grupo com a Dani Tombi. Inclusive, aniversário dela hoje. Não sei se ela ainda está aqui com a gente, tá? Então, parabéns aí, Dani. O Geraldo, o João, o Léo Ciotti e o mestre Robson, tá? Como o Miguel comentou, nossa apresentação é em torno do tema de programação linear inteira, tá? E o nosso caso aqui hoje é a aplicação prática, tá? De um problema de roteamento baseado no problema do caixeiro viajante. Losch e Rein descreve esse problema, né, do caixeiro viajante, só para dar um contexto, como um problema em que um vendedor, né, que se encontra em uma determinada localidade, ele precisa percorrer, né, visitar N-1 clientes sem passar pelo mesma estrada, né, pelo mesmo local, mais de uma vez. Então, ele tem que sair de um ponto, ele sai do ponto A em direção ao ponto E, passando por todos os caminhos, né, visitando todos os nós, não passando pelos caminhos, uma única vez, tá? Esse problema, ele é um problema clássico na área de otimização e ele pode ser resolvido de várias formas, né? E uma dessas formas é a questão da programação inteira, tá? Em termos técnicos que a gente tem, olhando uma estrutura de um grafo, né, a gente tem que os nós, né, são as cidades e as estradas que ligam esses nós, elas são chamadas de arcos, tá? E como a gente comentou, esse problema ele pode ser modelado na estrutura de PLI. Então, quando a gente pega essa estrutura, né, a gente tem, eu não sei se vocês estão conseguindo ver o meu mouse, mas a gente tem as variáveis de decisão, que elas variam de 1, se a cidade é visitada, né, logo depois da cidade ir, e 0 se a cidade não é visitada logo após a cidade ir. Quando eu passar na questão do grafo ali, eu vou explicar um pouco melhor de como que isso fica, tá? E o principal objetivo é, dado que cada nó, né, cada arco gerado entre os nós, ela tem um custo, né, e esse custo aí é a distância percorrida, nosso objetivo é minimizar essa rota para que a gente consiga, né, no final, ter aí um percurso menor. Então, isso está ligado a uma série de fatores, né, como economia de combustível, economia de tempo, dentre outros, tá? E a nossa problemática, né, que é um case real, que eu presenciei aí algumas semanas atrás, onde na empresa que eu trabalho, 4 consultores precisavam, tá, fazer uma viagem durante 3 dias, saindo da cidade de Belo Horizonte, eles deveriam passar, né, por 3 minas localizadas em Minas, uma única vez, e retornar ao final do terceiro dia para Belo Horizonte, tá? Algumas informações é que todas as minas, elas possuem ligação com Belo Horizonte e entre si. Essas minas, elas deverão ser visitadas uma única vez e não existe uma preferência, tá, de unidade para a gente iniciar essa visita. Usando aí a API do Google, né, a gente fez aí, criou alguns pontos onde está localizada cada uma dessas minas, tá? Traçamos algumas rotas aí para ver se realmente tinha acesso de Belo Horizonte às minas, se tinha acesso das minas entre si, e para conseguir, de fato, levantar, tá, a distância entre km entre essas minas, para a gente conseguisse, de fato, modelar esse problema. Dado que a gente saiu desse mapa, né, a gente tem aqui hoje uma estrutura similar já a um grafo, que vocês podem ver, né, como se aqui esses pontinhos são os nós, e a gente tem os arcos, que é a distância percorrida. A gente consegue representar esse problema, tá, como um grafo. E como comentado aqui, a gente tem o nó, cada uma das localidades,
a distância de quilômetro entre essas localidades, e com essas informações a gente cria uma planilha de distância entre os pontos, tá? Que é uma das formas de conseguir mensurar isso. Uma característica muito importante é que o problema do caixeiro de viajante, ele é um problema considerado matematicamente, né, como NP-hard, né? Então, ele cresce de uma forma que computacionalmente, né, se torna muito inviável. Então, qual que é a formulação que esse problema se dá? Ele se dá a uma permutação de n menos 1, onde eu saio do primeiro nó, eu preciso visitar todos os nós uma única vez e sem repetir. Esse problema que a gente fez, pelo fato dele ser super básico, tá? Só para fim de didática mesmo, ele gera cerca de 6 combinações de rota que a gente pode falar. Mas imaginando que a gente aumentasse isso daí hoje para 6 rotas, por exemplo, a gente teria uma combinação já de 120, né? 120 possíveis combinações que eu poderia estar acessando entre essas rotas. E o que tornaria, assim, dependendo do crescimento, inviável a gente resolver com a programação inteira, tá? Então, dado que a gente montou essa matriz com as distâncias, nós utilizamos aí o LP Solver no Excel, e com a modelagem computacional, né, e a questão das restrições, nós fizemos aí um de para, né? Então, de qual ponto eu vou para qual é a distância percorrida, e junto aí, no lado direito, aqui nos parâmetros do solver, foi dado como objetivo minimizar a distância, né? Que ela vai ser a soma aqui, percorrida aqui pelos nós. A gente tem que exatamente os arcos restantes, tá? Aqui dessa coluna, ela precisa ser igual, menor ou igual o que está apresentado aqui no máximo de arcos restantes. Então, isso é para a gente conseguir garantir que o que entra sai e que eu percorro, né, aqui apenas uma vez cada um desses nós, para que não tenha repetição. É o que a gente encontra aqui na parte do LS e do K3, beleza? E um outro ponto importante é que o arco utilizado ele precisa ser binário. Então, eu vou ter 1 para se o arco ele é utilizado ou não, e vou ter 0 se o arco está inativo. Então, nesse caso aqui, eu tenho que eu vou fazer a rota de A para D, então eu tenho 1. Então, A para D está ativo. Já eu não vou fazer a rota de D para B, nem de B para D. Então, quando a gente olha aqui, B para D está zerado. Então, eu não faço essa rota, tá? Então, depois de fazer a modelagem, né, da estrutura e das restrições, a gente rodou o solver e chegamos à rota, tá? A rota definida foi ADCBA, né, traduzindo aí para a localidade, tá, que a gente tinha que visitar, era sair de BH, visitar a mina Conceição, que está ali próximo a Itabira, saindo dela a gente iria para a mina de Brucutu, pelo final, a gente ia para a mina de Timbopeba e no final retornaria para BH. Né? O custo que a gente teria em quilometragem seria 343, conforme dado aqui na resolução do modelo, tá? Não sei o quanto pequenininho está aí para vocês verem. Uma curiosidade, que quando a gente fala de métodos exatos, né, ele sempre traz o que a gente chama de ótimo global, né, que seria o melhor valor possível dentro de todas aquelas combinações. Mas um fator dentro disso é que a gente pode ter o mesmo valor de ótimo global com uma combinação diferente de rotas. E é algo que aconteceu nesse problema. Então, a gente consegue chegar aos mesmos 343 quilômetros fazendo aí a rota ABCDA, tá bom? E como conclusão, né, a gente viu que foi possível aplicar esse método de programação inteira para a resolução desse problema, tá? Com a baixa quantidade de nós, conforme eu comentei, acerca que isso cresce, o problema se torna inviável da gente conseguir resolver. Então, a gente está falando de anos e anos aí para conseguir rodar um problema onde a gente tenha, por exemplo, 50 nós. E para futuros trabalhos, né, a gente pode estar considerando, por exemplo, a rota percorrida dentro de Belo Horizonte mesmo entre os consultores, por exemplo. Ou a gente pode levar em consideração uma penalização
pelo estado da via, que a gente muitas vezes sabe que pelo problema a gente vai ter um resultado, né, em questão de quilometragem boa, mas pode ser que a via é muito ruim em caso de trânsito, o próprio estado da via, e a gente pode colocar isso como uma penalização no modelo, tá? Tá conseguindo ver a tela ainda? Joia. Aí só para mostrar rapidamente, pessoal, aqui está bem simples mesmo, foi um modelo, tentou trazer uma visão real, mas um pouco mais didática. Deixa eu só arredar isso aqui da tela. E quando a gente roda aqui o solver, tá? Então, como eu comentei, a gente tem aqui a definição, né? Se vai ser utilizado ou não o arco, as restrições, dando resolver, a gente consegue aqui chegar na rota, tá? E é isso, pessoal. Alguma dúvida, algum Bem comentário, fique à bacana. vontade. Uma coisa que você estava falando da questão da rota, né, que ela mudou, é porque você acaba trabalhando ali com o gráfico aí, são áreas não direcionadas, né? Então ela Isso, pode aham. ir tanto no caso ali A para B, B para A, que ela teria o mesmo custo. Uma Isso. coisa que não aconteceria, por exemplo, se a gente estivesse trabalhando que esses deslocamentos fossem feitos por meio de avião, por exemplo, né? Uhum. O custo de você ir do Rio para São Paulo pode ser diferente do custo de você vir de São Paulo para o Rio, né? Sim. Claro que se você considerar, não, mas um desvio e tal, daria para você trabalhar até o mesmo custo, mas no geral haveria essa diferença. E aí é onde a gente considera o quê? Dois arcos, né? Você tem um que vai de A para B e um que vem de B para A. Cada B um para A. tem sua ponderação, beleza? E a Mas gente isso aí, aumenta ainda mais a complexidade, né, do não, problema quando a gente tem e aí esse você arco tem mais unidirecional. opções, né? Vai só ficando mais divertido o problema. Mas muito bem apresentado. E essa questão que você falou da limitação, né? É por isso que tem modelos que a gente tem que a gente consegue trabalhar com programação matemática até um certo nível, né? E depois você tem que partir para as heurísticas, né? Porque você não vai conseguir. Ah, mas aí eu vou trabalhar com heurística, eu não vou garantir o ótimo. Tá, mas você vai garantir um resultado favorável também, né? E que às vezes, qual que é melhor? Eu não ter um resultado porque eu vou forçar ele a trabalhar com um negócio que eu ainda não tenho poder computacional para isso, ou eu trabalhar com uma heurística que já vai meio que mitigar, né? Não vai garantir o ótimo matematicamente, mas já vai te dar um resultado favorável ali para você trabalhar. Até E aí, falando das cara, heurísticas, a gente tem um isso. modelinho aqui, que foi um dos professores que eu, tendo aula com ele, desenvolveu, tá? Então, a heurística a gente aceita um valor diferente do ótimo global. Esse problema aqui, viu, pessoal, ele não está feito com a mesma instância que eu utilizei na modelagem do Excel, mas, por exemplo, a gente tem algumas séries de soluções que a gente pode gerar, né? Então, entre gulosa, parcialmente gulosa, aleatória. Aleatória, geralmente, ele é a mais vacalhada, assim, em questão de performance inicial, Uhum. né? Gera aqui uma distância muito grande, e a gente tem as outras heurísticas, né? Que são as heurísticas de refino. Então, que a gente pode pegar, por exemplo, não vou pegar a Simulate Annealing, não, mas, por exemplo, busca tabu, onde ele vai testando, né, uma série, ele aplica um procedimento algoritmo até chegar num resultado aí um pouco melhor. Então, eu sei que esse resultado não é o melhor, tá, de todos os métodos que tem aqui, mas daqueles 1.600 que a gente saiu inicialmente, aplicando uma heurística de refino, ele chegaria no resultado de 543. Já vai Isso aqui é ter bom importante. direcionamento. Isso é importante porque, por exemplo, se a gente fosse aplicar uma programação inteira aqui, talvez a gente chegasse ao fim daqui 5 anos e a gente ainda não Não, chegasse ao e sabe o que é resultado. interessante também? Que às vezes a gente você vai trabalhar com um modelo de programação matemática, mas às vezes você tem tantas restrições no teu problema que às vezes elas vão se anular. Ou seja, Sim, uma restrição não vai permitir que a outra ocorra e vice-versa. E aí você não tem um modelo que vai te gerar um resultado, certo? E aí entra aquela questão. Eu mantenho, eu mexo nessa restrição, não, trabalho com uma heurística que posso tentar trabalhar ali, e coisas que a gente vai buscando. A priorização de restrição, né? Seriam coisas a serem trabalhadas, mas é aquilo, tudo envolve a questão da modelagem matemática, junto com a modelagem do teu problema ali, para a gente chegar numa aplicação que gere um resultado minimamente viável ali, né? É isso aí, Lucas. Parabéns isso aí, aí, parabéns Messi. pelo grupo, tá? Obrigadão, pessoal. Obrigado a você. Agora, só dando continuidade, agora vai ser o Lucas de Souza, certo?
Isso, professor. Fazer até comigo durante a semana aí, ele fez sobre problema de caminho mínimo também. Miguel, nós colocamos lá que nós seríamos o terceiro, cara. Deixa eu ver aqui. É Ricardo, Ricardo Marcelli, Andrés e Douglas, é isso? Deixa eu ver, calma aí. Não, professor, o meu sou só, é o Leonardo e eu só. Só acho que o terceiro é o grupo do Wagner mesmo. Acho que tem o do Eu Ricardo botei lá antes. grupo 7. É o nosso Show, fechou. Então, calma aí que eu confundi grupos aqui. Calma aí, gente. Tá. Deixa o Lucas ir apresentando, eu me organizo aqui. Perfeito. Tá. No caso, acho que é o Francelli que está como terceiro. Pode ser o grupo do Wagner, o Francelli? Primeiro ou... Sim. Pode ser, não pode ser, não tem problema. Então, beleza, vai. Tá. Já vou colocar aqui o grupo G7. Bom dia, pessoal, tudo bem? Bom dia. Opa. Bom dia, bom dia. Ele falou que só deixa o Wagner apresentar antes se tiver depois tomar uma Heineken com ele aí, que tiver um together aí, ó. O Wagner não vai, já está esperando o isso aí. Tigueri, né, Wagner? Se não, não passa à frente, não, filho. Eu vou compartilhar a tela aqui. Manda brasa. Deixa eu ver, tá compartilhando aqui ainda. Agora carregou. Carregou a tela do browser. Isso. Vocês conseguem ver bem aí? Estão vendo, sim. Tá. Pessoal, mais uma vez, bom dia. Eu trouxe uma aplicação de um problema do caminho mínimo em um contexto que ele é bem familiar, assim, ele é bem característico, que é ou o pai leva o filho para a escola, ou normalmente também a mãe leva o filho para a escola, né? Então, o que é que acontece? Aqui são os integrantes do grupo, né? E o tema do problema é a aplicação do problema do caminho mínimo em um contexto materno-escolar, né? É um exemplo didático que eu me baseei numa rota aqui no bairro, né? Que ele tem uma escola aqui, que é o Externato Nossa Senhora Menino, e, tipo, ele é bem frequentado aqui, ele tem um nível bem considerável, né? Então, é um contexto didático, né? Então, são dois nomes aqui que atribuí, né? A Maria, a mãe do Pedro, e ela deseja saber qual seria o trajeto mais viável para deixá-lo em sua escola, né? A fim de minimizar os custos com o combustível. E com rota, com questão de tempo também, né? E aí, para solucionar o problema, ela acabou conversando com um amigo que é engenheiro de produção. E esse seu amigo conseguiu solucionar o problema, deixando-o muito alegre e satisfeito. E aqui tem o grafo do problema, né? Tem algumas duas rotas aqui que seriam curvas, mas eu acabei, por questão mais de facilitação, acabei deixando a rota mais tipo, linear mesmo, né? Aqui seria a casa, e aqui seria todo o trajeto que ela teria que percorrer até chegar na escola, que seria o ponto H. Aplicando o LP Solver no Excel, inclusive eu havia até conversado com o professor Miguel, né? Ele deu essa sugestão de calcular a distância e o custo, né? Eu teria considerado também nosso grupo questão da qualidade da pista, que às vezes interfere muito, mas como a distância e o tempo eles deram o mesmo trajeto, aí acabou não precisando utilizar meio que a qualidade da pista como um outro critério, né?
Então, pessoal, o que é que acontece aqui? Aplicando o LP sobre, né? Aqui no Excel geramos essa matriz em que a distância mínima, né, seria sair da casa e ir até o ponto D, né, o ponto AD aqui, é estabelecido aqui com 1, que foi selecionado. Depois, sair do ponto D e ir até o ponto F, selecionado aqui também. Depois, sair do ponto F e ir até o ponto G, selecionado aqui também. E, por final, sair do ponto G até o ponto H, né? Totalizando aí 8 quilômetros que a Maria teria que percorrer, né? Considerando o tempo mínimo, eu considerei uma velocidade, porque aqui em São Paulo tem a questão de limitação de velocidade, eles consideram normalmente 50 km por hora, né, nas vias mais transitáveis, né? Aí eu considerei o tempo de 50 km por hora, depois transformei para segundos, né, para ficar mais fácil aqui, um valor inteiro. E também acabou dando a mesma rota, né? Saindo do ponto A e indo até o ponto D, 216 segundos. Depois, sair do ponto D até o F, 144 segundos. Depois, do F para o G, 72 segundos. E, finalmente, saindo do G para o H, 144 segundos, totalizando aí um tempo de 576 segundos aí que a Maria gastaria no trajeto, né? E aí as considerações finais, vocês puderam observar que o melhor trajeto aí, tanto a menor distância como o menor tempo, seria do AD, DF, FG e GH. Então, é isso aí, gente. Espero que tenham gostado. Se tem alguma dúvida, caso queiram perguntar. Não, perfeito. Deixa eu só falar em relação às questões que você tinha levantado da qualidade da pista. O que acontece? Quando você trabalha com essa questão do caminho mínimo, tem várias formas que a gente pode representar o custo dessa sair de A para B, por exemplo, né? E não necessariamente esse custo a gente vai estar relacionado só ao custo financeiro. Você pode utilizar custo financeiro, custo de tempo, o custo do quanto você vai andar, né? Às vezes você vai ter vias que elas têm, principalmente em São Paulo, aqui no Rio também, no Brasil, por exemplo, que elas são curtas, né? São vias, às vezes, que tem 5 quilômetros, mas em compensação você vai demorar 1 hora para atravessar ela, porque é por causa daquele famoso engarrafamento do dia a dia, né? Então, uma lógica que pode ser trabalhada quando você tem várias formas de representar esse determinado custo, né, que você deseja minimizar, é o quê? A gente utilizar uma abordagem multicritério para construir esse valor que vai representar esse custo, né? E é óbvio que a ideia seria o quê? Quanto maior o valor, maior é esse custo. Mas aí tem que sentar direitinho para estudar, para ver qual o método mais favorável, fazer aplicação e tudo mais, né? Quando ele levantou a questão, ele iria utilizar, no caso, o tempo, a distância e a qualidade da pista. Eu falei, aí tá, beleza. A qualidade da pista, ela está aí como fator de ponderação nesses dois. Então, calma aí, de vez em a gente já entrar nessa abordagem de critério, que entra naquela questão, calma aí, deixa eu ver o que eu tenho aqui considerando o modelo básico, a gente deve buscar um modelo mais robusto. Roda os dois, considerando cada um uma vez, você vai fazer um para o custo de tempo e o outro para o custo de distância, beleza? Se o resultado for igual, eu acho que não tem necessidade de você trabalhar com o terceiro ponto, seria a qualidade da pista, tá? Para futuro, se quiser fazer, para a gente ver a acessibilidade, o que mudaria. Às vezes eu pegar um com a qualidade muito melhor, eu tenho um resultado totalmente diferente, pode ser, tá? Mas entra às vezes essa questão, vamos utilizar o que a gente tem agora, ver o que tem de resultado, dado esse resultado, a gente começa a melhorar e buscar outras formas de avaliação, tá bom? Mas parabéns aí, Lucas, ficou muito legal mesmo. Ficou muito bacana, professor, ficou show de bola, a dica aí foi... E assim, igual você tinha falado, são conceitos redundantes, né? Sim.
Porque, assim, considerando tipo, a qualidade da pista boa, digamos assim, a velocidade é padrão. Então, tipo, maior a distância, você vai acabar, como a velocidade ela é fixa, você vai acabar gastando um pouco mais de tempo. E a menor distância também um menor tempo. Isso considerando, tipo, sem estar com trânsito, digamos que meio nas condições, assim, ideais, né? Geralmente, o que eu faço quando você tem vamos supor que esse gráfico fosse grandão, né? Bem, aí 100, 150, 200 desce. Primeira coisa que eu iria fazer era o quê? Eu pegar dados, meu conjunto de dados, e ver como é que está a distribuição desses dados. Custo de distância, custo de tempo. Se você vê que eles são lineares, né, um acompanha o outro, ou seja, quanto maior o custo, maior a distância, não faz sentido. Mas pode ter casos, não é o seu caso, que eles não seriam lineares. Tá? Então, você teria casos que você tem uma distância grande, mas um tempo pequeno, outro que tem uma distância pequena e um tempo grande. Aí entraria essa questão de a gente começar a trabalhar com outras abordagens para fazer a agregação de todos esses custos e converter em um só. Tá bom? Exatamente. Agora, o Marcos Guimarães, o Wagner quer falar. Deixa o Marcos falar primeiro. Ele tinha levantado no primeiro. Pode falar, Marcos. Marcos? Eu estava tirando do mudo, gente, desculpa. Opa, nada. Aqui, só para colaborar aí com o grupo, para poder acrescentar esses pontos. Primeiro, esse modelo ele é muito similar, obviamente com a complexidade ser um pouquinho maior, só pelo número de nós, né? O que hoje aquele sistemazinho Waze faz, né? Quando você põe ponto a ponto, ele faz uma pergunta para você. Você quer o quê? Menor distância ou menor tempo? Como você botou aqui a velocidade igual para todo mundo, o resultado é igual, não muda. Se você tivesse em cada via uma velocidade diferente, né? Por exemplo, de A para C, você diz aqui é 30 km por hora, de C para F é 20 km por hora, de F para H é 80 km por hora. Se você tivesse feito isso, ele ia te dar resultados completamente diferentes. Esse é o aspecto 1. O aspecto 2, e a velocidade que você vai transitar, média real, ela está associada às qualidades da pista. Então, você não precisaria botar as qualidades da pista, né? Você tiraria as qualidades da pista como ponto, inclusive até na parte de tráfego, porque a velocidade é que é influenciada quando você está com um tráfego grande, que é o que exatamente o Waze faz. Quando você recebe aquela informação que está muito congestionado, você vê que a velocidade dele cai. Ele mostra aquela rua tinha 40 km por hora, de repente já está com 25, 14, você vê até ele indicando isso. Então, isso é a maneira desse modelo funcionar. Daí, se você tivesse testado isso, você ia ver a influência do tempo muito grande. E o segundo ponto que seria super legal era de você ter complicado isso, né? Colocado quem é contramão, quem não é, porque tem caminhos que você não fez o caminho de volta, você só fez de A a H. Né? Seria legal de A a H a A. Né? E dizendo que, por exemplo, de A para D, eu não posso fazer de D para A. Aí a complexidade do trabalho cresce, né? E ele fica muito mais com a condição real, porque é rua que tem contramão, rua que você não pode transitar. Era só isso para contribuir aí com o grupo. Valeu, Marcos. Obrigado aí pela contribuição aí. Beleza, pode falar, Wagner. Não, só também para contribuir com o trabalho aí dos colegas, né, é que esse modelo, né, como o Lucas estava comentando, ele é realmente teórico, né, vamos dizer assim, e só para evidenciar aí que, para quem não tem um entendimento, isso está muito na literatura, né? Quando o Lucas colocou ali 1 e menos 1, né? Aí a pessoa, menos 1, o que significa? É o conceito de saída e chegada, né? Eu acho que ele pelo tempo fica um pouquinho, né, correria, mas é só para ter o entendimento. Que está saindo de A para H é 1 e menos 1 lá no final na decisão. E de A para B, sai de A, chega em B, sai de A, chega em C. Então a matriz foi construída justamente entendendo saídas e chegadas, né? Ou entradas e saídas, enfim. Né? Só isso mesmo. Parabéns, Lucas. Parabéns. Exatamente, Wagner. Bem abordado aí. É por causa que meio que o tempo corrido, para não meio que me estender muito, acabei
pulando etapas, né? Mas é basicamente isso, né? No caminho mínimo, como você tem que escolher um caminho, então tem que ser uma decisão binária, né? Então é 0 ou 1. Ou você sai por aquele lugar ou por outro, né? Então, quando ele sai, né, por convenção, ele recebe o valor positivo, 1, e quando ele está recebendo, tá, a seta ela está entrando, ela fica o valor negativo, né? Diferentemente do fluxo máximo, que o fluxo máximo, como você quer que aqueles valores cheguem, então ele sai positivo e ele chega positivo, né? Beleza, é isso aí, gente. Espero que tenham gostado aí. Bom sábado para todos nós aí. Beleza. Vamos lá. Agora o grupo do Wagner. Bora lá, acho que somos nós, então, né? Professor, antes de começar, deixa eu fazer uma informação para a turma. Se vocês quiserem ver um sistema desse, de roteirização, funcionando 100%, analisando situações reais de entrega no Brasil, vocês me falem, porque eu implantei isso. Eu, quando saí na minha aposentadoria, quando eu fechei 43 anos de trabalho, eu deixei isso rodando na White Martins para poder fazer a entrega de gases industriais dentro da empresa. Eu trouxe um sistema alemão que faz isso tudo de uma maneira prática, visual, e faz como auxílio de tomada de decisão para os planejadores. Rapaz, eu quero isso aí, porque eu trabalho numa empresa que vende o Hold for Me e, pô, esse tipo de sistema nos interessa pra cacete, cara. Me fala que eu te mostro no detalhe como é que é. Em tudo, ele tem todas as considerações. Que quem conhece isso sabe que isso tem 2 modelos clássicos, né? O TSP, que é o que a gente está falando aí, né? O Travel Salesman Problem, que é o caixeiro viajante, e tem o VSP, que é Vehicle System Problem, né? Então, ele tem os 2, desculpe, VRP, Vehicle Routing Problem. Ele tem os 2 sistemas integrados, ele faz como se fosse um leilão entre um e outro até chegar numa solução heurística. Não é solução ótima, mas é uma solução viável e mostra menor custo naquele cenário que dá. Eu vou deixar aqui o meu e-mail com vocês aqui no link. Quem quiser ver isso ao vivo rodando, vai ter, quer dizer, vou pedir, hoje eu não tenho mais acesso lá, né? Eu saí, eu vou pedir aos companheiros que ficaram lá para poder apresentar para vocês, que é uma das políticas da empresa, mostrar como é que a empresa avançou na área de logística 4.0 instalada no Brasil. Acho que valia a pena agendar para todo mundo aí, né? Que acho que até quem não é da área tem interesse de ver. Aí seria legal da gente falar com eles fazerem uma apresentação, porque eles podem fazer uma apresentação ao vivo, entendeu? A gente marcar o dia. Isso aí vai ser facílimo para eles fazerem. Que aí não tem que agendar ninguém ir lá, nem nada, aí fica muito mais fácil. Eu vou deixar aqui o meu e-mail, vocês me comunicam e a gente vê. Pode ser até como parte de aula. Pô, fechou. Manda assim que eu vou. Me interessa pra cacete, mano. Hein, Douglas, faz até parte lá do teu TCC, né, do artigo, né, cara, esse software, né, se realmente for, né. Pô, exato. Pô, vai casar pra caceta. Legal. Bom, gente, vamos lá, então. Esses cariocas são engraçados. Sensacional. Bom, gente, vamos lá para a apresentação. Nós escolhemos um problema clássico também da PO, que é o problema de escala de empregados, né? O nosso colega Wagner trouxe um case real para a gente do Rio. Bom, o nosso grupo antes, né, disso é formado por mim, pelo João, pelo Léo, pelo Paulo e pelo Pablo.
Bom, uma das dificuldades, né, que se tem quando pensa em elaborar uma escala de serviço é, claro, né, o que a empresa precisa, e ainda considerar variáveis como os múltiplos turnos, as pausas para descanso e as pausas de almoço e jantar. Então, são algumas variáveis aí que a gente deve considerar para continuar fazendo a entrega do serviço adequadamente. Tá? No caso do nosso case aqui, né, uma empresa de entregas, eles são localizados no Rio, na Ilha do Governador. Basicamente, o centro funciona 7 dias por semana. Os funcionários eles têm uma escala de 5x2, então os funcionários têm as folgas fixas, né, 2 dias consecutivos, com a diferença que quem trabalha no sábado ou no domingo recebe um adicional no salário de acordo com o que foi acordado com o sindicato. Né? Então, a necessidade da empresa é essa que está apresentada aqui para baixo. Né? Então, no domingo, eles precisam de 18 trabalhadores, na segunda, 27, terça, 22, às quartas, 26, quinta, 25, sexta, 21 e aos sábados, 19. Né? Daqui dá para a gente ver que eles têm um volume menor de entregas no final de semana. De todo jeito, eles continuam fazendo as entregas. E por conta dessa diferença salarial acordada, então a gente tem um ajuste aqui, né? Então, quem tem folga no domingo e segunda recebe R$ 680 por semana, quem trabalha, tem folga segunda e terça recebe 705 e tal, e essa variação é por conta do salário maior no final de semana, né? Então, quem folga no final de semana tem um salário mais baixo, quem trabalha ou sábado ou domingo tem um salário um pouquinho mais alto. Paulo vai seguir, ele vai apresentar como a gente estruturou o problema e depois o Wagner apresenta como a gente solucionou. Obrigado, Dani. Então, aqui a gente vê a estruturação matemática, né, do problema. Então, a gente tem as variáveis de decisão, x1 até x7, né, elas correspondem justamente ao número de trabalhadores, né, designado em cada um dos turnos que a Dani apresentou no slide anterior. Tá? Nosso objetivo aqui é minimizar essa função, né, que basicamente é uma função de custo, né, a despesa total mensal ali com salários. Então, a gente tem os valores, né, de cada um dos salários multiplicado pela quantidade de funcionários, né, que ganham ou ganharão aqueles salários. Então, somando tudo isso, a gente tem a função objetiva, tá? E temos as restrições, né? Existe ali um número mínimo de colaboradores que é necessário para cumprir com a demanda do negócio. Então, sem ser extensivo aqui, a gente tem, por exemplo, nessa primeira linha, né, para os dias aqui de trabalho, né, corresponde, ou seja, o número de funcionários que trabalham ali na segunda-feira, né, mais o número de funcionários que trabalham na terça, né, assim sucessivamente. Ou seja, aqui a gente tem, né, basicamente os dias de folga, né, domingo e sábado, né, tem que ser maior do que 18, né, trabalhadores exigidos aqui no caso no domingo, tá? Trabalhadores exigidos na segunda-feira e assim por diante, tá? Então, essas são as variáveis de decisão, né, x1 até x7, como a gente comentou, e no próximo slide a gente vê como estrutura isso no Excel. Por favor, Dani. Então, aqui é o modelo, né, que a gente já praticou aqui em sala, basicamente. Então, temos aqui, né, o número de trabalhadores, né, requerido, né, obtido, né, justamente da soma dos valores aqui da variável, né, de decisão, que aqui estão as variáveis de decisão, quantos a gente vai contratar, né, de cada um dos turnos, né, dos turnos de folga, certo? Multiplicando, né, somando esses produtos, né, desses valores, a gente obtém aqui o número de trabalhadores em cada dia. Essa linha, ela tem que ser, né, maior, né, ou igual do que a linha aqui de restrições, né, que é a linha 13, tá? E multiplicando o número de colaboradores, tá, pelos salários correspondentes somando, a gente tem aqui essa célula que está em mais destaque, o amarelo, que é justamente o custo total que a gente está buscando minimizar, tá? Então, tá aqui também, né, a configuração do solver. Tá? Então, minimizar justamente essa célula J12 aqui, que tem essa soma total, né, os custos, tá? Alterando justamente as nossas variáveis de decisão, que é aqui o I5 até o I11. Né? As restrições, como eu comentei, ali, todos os valores aqui na linha 12,
né, tem que ser maiores ou iguais do que os valores na linha 13, e naturalmente, como é um problema de programação inteira, as nossas variáveis de decisão elas precisam ser números inteiros. Então, executando isso aqui, utilizando o método simplex, a gente obtém esse resultado. O Wagner vai comentar um pouco sobre ele, né? Por favor, Wagner. Bom dia a todos. Bem, quando tratamos da modelagem e geramos esse resultado pelo simplex, percebam que o resultado requerido, né, que foi feito lá na tabela pelo gestor, é um valor de pelo menos aquele. E aí percebam que segunda e terça ele está atendendo com quantitativo, mas de terça até sexta, perdão, há um aumento no número de funcionários, né? Então, o grupo em si bateu, nós paramos, olhamos aí, entendemos que pelo menos aí a gente tem que contratar mais pessoas, né, para atender a essa necessidade da empresa. Pode passar, Dani. E aí, o professor Miguel deixou claro que no nosso último encontro que é possível até ter uma solução ótima global, mas é possível encontrar outras soluções desde que respeite o valor mínimo, né? Então, a solução encontrada foi de 22.540 usando o método simplex. E aí, né, fazendo essa abordagem, nós vimos que mudando de simplex para não linear e alterando essa sensibilidade lá nas opções do solver, né, de 0, né, de 1 para 0, por exemplo, nós encontramos mais quatro possibilidades de escala. Lembrando que atendendo ao mesmo critério. Todos esses 4 cenários aí de escala vão gerar o mesmo valor de custo mínimo do problema, né? Então, em resumo, nós temos o resultado do simplex, que é totalmente diferente. Volta lá, Dani, por favor, né? Percebam que no simplex a escala está dizendo que é 3, 3, 6, 0, 7, 2, 12, e nos outros cenários são totalmente diferentes, né? Então, assim, pela possibilidade da escala, qualquer evento que aconteça aí, o gestor tem pelo menos aí, quer dizer, tem 5 opções de escala respeitando o critério que é o custo, né, que é o mínimo. Todos eles vão gerar o mesmo resultado, 22.540. Então, basicamente, o nosso trabalho. E como observação, volta lá, Dani, também, porque eu acho que ficou, né? Volta mais uma. Na modelagem, aí, perfeito. Por que nós escolhemos o maior igual? Né? Porque o enunciado do problema, lá, o nosso problema, ele está dizendo que é um valor esperado de pessoas a trabalhar. Se eu colocar igual, né? Por que nós usamos maior igual? Primeiro, porque é essa questão do pelo menos e ele consegue alcançar uma solução. Se nós colocássemos igual, o sistema poderia encontrar uma solução, como também não encontrar uma solução. E aí nós teríamos que mexer aqui na dinâmica das restrições, tá? Então, só para ficar claro por que foi usado o maior igual, é porque lá ele exige pelo menos 18 pessoas para trabalhar na segunda, pelo menos 27, para poder atender essa, que é um valor esperado de trabalhadores para o dia, tá? Então, esse aí é o nosso trabalho, tá bom? E provavelmente você ia entrar em conflito de restrições, você não ia conseguir atender. O solver até poderia encontrar uma solução, né? Mas ele também, como não encontrar, como o professor falou, né? Então... Foi bem interessante essa questão de você testar, ter várias combinações, até para você ver alguns casos, você poderia fazer uma análise ali, que era o seguinte, ver
quais combinações estão muito próximas do meu limite, ou porque ali você vai ter alguns pontos, vamos chamar de ociosidade, beleza? Sim. Mas o que é mais favorável? Eu tenho uma combinação que eu tenho um pouquinho de ociosidade todo dia, ou eu tenho uma combinação que eu tenho 5 dias ali que eles estão próximos do esperado e apenas 2 dias com ociosidade. Por que eu estou falando isso? E se você tiver um pico ali, que você não esperava? Uhum. Se você tiver uma distribuição ali todos os dias, você tem para onde mexer. A gente também estava pensando no seguinte, pô, o cara pode passar mal, o cara pode sofrer um acidente durante o trajeto, ou, cara, assim, são aquelas variáveis que a gente não consegue controlar no nosso dia a dia. Sim. Então, essa percepção dessas possibilidades de escala, o cara, ele tendo isso, ele não aumenta o custo, mas ele toma uma decisão rápida na hora de uma variável inesperada. Isso você tem para N casos. Cara, eu tenho esse problema direto. Às vezes você vai trabalhar em projetos, aí cada um tem sua atividade, certo? Aí, beleza. Só que às vezes você trabalha em vários projetos. Uhum. Certo? Só que às vezes você vai ter apresentações de projetos que eles são no mesmo momento. E aí você só tem um cara que sabe falar do assunto, esse mesmo cara é o único que sabe responder do outro assunto no outro projeto. Como é que você duplica esse cara? Então, até aquelas questões, às vezes, de você ter várias pessoas, pelo menos sabendo ali, ó, eu tenho 2 a 3 pessoas que sabem responder sobre isso aqui dentro desse cenário, né? Então, assim, são coisas similares também a serem trabalhadas. Fora que a gente considerou um movimento normal, mas a gente sabe que tem uma oscilação, uma sazonalidade, né? Com momentos festivos, Black Friday, enfim, a gente tem uma variação aí. E no caso aí você considerou funcionários gerais. Se a gente começar a mexer aí, não, quem é o cozinheiro, quem que vai servir, quem que vai preparar a mezanino, e aí começa a brincadeira a ficar mais interessante. Exatamente. Eu não tenho como colocar o cara que é ajudante como o mesmo cara que ele vai ser o cozinheiro, por exemplo, né? Mas beleza, cara, ficou bem estruturado, bem apresentado mesmo. Parabéns aí. Alguém quer falar mais alguma coisa, pessoal? Não? Então, beleza. Francélio, agora é contigo. Só ia comentar, dar parabéns aí para o grupo e faz sentido a questão que você comentou sobre as restrições de igualdade, né? Porque ela restringe o número de graus de liberdade do modelo, né? Quando você aumenta ela, você está restringindo o GLM, né? Era só isso mesmo. Beleza. Vamos lá, Ricardo. Vamos lá. Deixa eu compartilhar. Apareceu? Uhum. Vamos lá. A ideia, professor, foi a gente usar a programação inteira em uma aplicação prática aqui, que a gente não sabe ainda se vai usar na realidade, mas que vai servir pelo menos como parâmetro aqui em um projeto que a gente está tocando dentro da empresa, tá? A ideia foi aplicar a PLI na otimização de uma régua de cobrança aqui dentro eu trabalho na Comgás, e aqui a gente tem um processo que eu vou passar aqui adiante para realizar a cobrança dos nossos clientes, né, os clientes inadimplentes, e a nossa ideia é otimizar o recurso que é despendido com essa cobrança. Os alunos aqui do grupo são o Sherman, o Augusto, o Claudelino, o Denilson, a Ju e eu. Régua de cobrança aqui, para quem não conhece, né, para quem não está familiarizado com o termo, é uma estrutura que estabelece as ações que vão ser realizadas em caso de inadimplência do cliente, né, de um determinado título. Aqui a gente está falando de uma fatura, né, de consumo de gás, e estabelece a ordem em que essas ações vão ser feitas e o momento de aplicação delas, em quanto tempo eu aplico essa ação. Para ficar mais claro aqui, mais lúdico, a gente ilustrou aqui uma régua simbólica. Eu tenho aqui a emissão da fatura do cliente, o cliente que paga ali em dia, ele vai pagar, e eu tenho uma quantidade de clientes aqui que segue
inadimplente. Em um determinado momento, aqui eu considerei um momento fictício, tá, hipotético, eu vou fazer ações de cobrança eletrônica para eles, uma parte desses clientes vai pagar e uma parte segue na régua. Depois eu tenho negativação, uma parte paga e uma parte segue inadimplente, e assim por diante. As ações principais, né, que são usadas são negativação, protesto, assessoria de cobrança, que é essa galera que liga enchendo o saco da gente aí todo dia, ligando em número errado, e aqui no nosso caso a gente tem, diferente do que acontece, por exemplo, no varejo, a gente tem interrupção do serviço, né? Como é um serviço contínuo, eu posso ir lá e desligar o cliente, e isso aqui tem um peso importante aqui para a nossa cobrança. Então eu tenho essa régua aqui funcionando e a nossa ideia é melhorar ela, ou seja, não gastar dinheiro em fases que sejam inócuas para determinado cliente, de acordo com a propensão. O problema, né, que a gente avaliou foi esse dispêndio de recursos aqui nas ações de cobrança e que não tem efeito nenhum para pagamento de cliente, ou seja, eu faço ação e o cliente não reage a ela, né? As limitações que a gente assumiu aqui é que para fim de comunicação com o cliente é necessário dar uma previsibilidade para ele, então a gente fez alguns benchmarkings aqui, que o pessoal usando propensão, ele direcionava para, a cada momento ele direcionava o cliente para uma ação de cobrança. E a gente entende que manter uma estrutura razoavelmente estável é importante, ainda que eu pule algum dos passos. Tá? Isso aqui, para atendimento ao cliente, é um fato que é relevante, que gera muita reclamação. A gente considerou que o comportamento do passado é a melhor previsão quanto ao que vai acontecer no futuro, então a gente usou como base os dados de 2 anos aqui para a gente avaliar o que é mais provável do cliente reagir para pagar a fatura dele. Algumas outras variáveis aqui que potencialmente podem impactar, a gente desconsiderou, ou seja, só olhou para o passado, né? A gente sabe aqui que no início do mês a gente tem uma inadimplência menor, no final do mês a gente tem uma inadimplência maior, né? O dinheiro vai acabando ao longo do mês. E a gente desconsiderou essa análise aqui no desenho, tá? E essa aqui é importante, a gente não considerou efeito cumulativo das ações, tá? Então, eu posso ter X ações de comunicação eletrônica, por exemplo. Eu faço uma, tem cliente que não reage. Eu faço 2, às vezes o cliente reage na segunda. Eu faço 3, às vezes ele reage só na terceira. E eu não considerei essa propensão cumulativa, sabe? Dele só ter pago ali na terceira por ter recebido a primeira e a segunda comunicação. Isso aqui a gente desconsiderou para simplificar a análise que foi feita. Deixa eu migrar para o Excel, que eu acho que é mais fácil mostrar no Excel o que foi feito. Aqui, professor, a gente pegou, então, 100 clientes, pegou uma amostra aqui, aleatória, dentro da nossa base. Aqui eles estão num código aqui, só para depois se eu precisar navegar. E aqui são as ações de cobrança. Então, eu tenho ação 1, ação 2, ação 3, 4, 5, 6 e 7 aqui. São ações que estão entre aquelas que eu mostrei lá no PowerPoint. E aqui está o comportamento típico dele nos últimos 12 meses, nos últimos 24 meses. Então, esse cliente aqui, por exemplo, aqui é o número de dias, tá, professor? Então, esse primeiro cliente aqui, ele pagou metade das faturas, ele pagou dentro do vencimento. Até 5 dias a gente considera aqui como dentro do vencimento. Uhum. Outras 12, ele pagou entre 5 e 18 dias, que é quando é posterior à a ação número 2 aqui de cobrança que a gente faz. E assim por diante. Então, eu mapeei aqui quais são, entre aspas, né, as probabilidades dele pagar em cada uma das ações de cobrança. A gente vê que tem casos aqui, que, por exemplo, esse caso aqui, ó, o cliente, eu fiz uma ação aqui, ele pagou 56% das faturas aqui, 11% aqui. Essa ação aqui, você vê que não gerou impacto nenhum para ele. Nenhuma das faturas ele pagou depois dessa ação. Aí pagou aqui, aqui e aqui também. Então, quer dizer, essa ação e essa ação eu fiz, né, baseando aqui nas premissas que eu adotei, foram inócuas. Eu fiz a ação e ele não reagiu a ela, ele não pagou fatura depois de ter feito essa ação. Então, eu gastei dinheiro à toa, é isso que a gente assumiu aqui. Para a gente fazer a otimização da régua, eu coloquei aqui um valor fictício também de custo, né, para cada uma dessas ações.
e quanto eu gastei para essa base de clientes. Ou seja, eu estou falando aqui que em 100 clientes, eu gastei R$ 2.100 só para fazer a cobrança desses clientes. É bastante dinheiro, né? Pensando que são 2 anos, até dá uma aliviada, mas assim, é muito dinheiro para a gente pensar em uma ação só de cobrança, né? Uma despesa só de cobrança. É um custo para o cara te pagar o que ele deveria ter feito, né? Exatamente. Aí o que eu fiz aqui? Eu montei uma régua, uma matriz de decisão. Aqui eu montei quais são as despesas considerando essa matriz de decisão. Então, a gente olha aqui que ele tá pegando cumulativamente, ou seja, o cara que pagou nessa etapa, nessa ação 3, ele paga os custos de todas as ações até aquele momento, né? Pensando que ela é linear. E aí, o que eu considerei aqui? Aqui eu considerei os recebimentos e eu adotei como premissa para esse primeiro modelinho aqui que eu faria todas as ações que geraram uma reação do cliente. Então, esse 0 aqui quer dizer isso. Quer dizer que a matriz de decisão aqui ela tem que estar 1 em todos os casos em que ele pagou a fatura, olhando para o histórico dos últimos 2 anos dele. E aí eu peguei e rodei. Eu aliás, adorei esse OpenSolver aqui. Eu não lembro quem foi que mandou lá no grupo. Isso aqui é excelente. Montei um modelinho aqui simplificado. Tem algumas outras, na prática, né? Se a gente for colocar isso aqui em prática, eu precisaria de algumas outras condições, mas para ilustrar aqui, eu acho que vale. Considerei, então, que eu faria todas as ações para as quais ele reagiu. Então, eu tenho que atuar em todas as ações, mesmo que ele tenha pago só uma fatura naquela ação, eu considerei que eu preciso fazer essa ação para ele. Considerei aqui que é binário, né? Que a matriz de decisão ela é binária. E aqui eu considerei que essa ação aqui, que é uma ação pré-vencimento que a gente faz, é um aviso, né? Ó, sua fatura vence hoje, ou sua fatura vence amanhã. Eu considerei que para todos os clientes eu vou fazer isso, independente dele pagar no vencimento ou não. E aí eu rodei o Solve aqui e eu cheguei a um custo, uma despesa, tá aqui, de R$ 1.900. Então, eu tinha gastado, né, na prática eu gastei R$ 2.100 para cobrar esses caras, rodando essa otimização, ou seja, excluindo alguns itens aqui no meio que não geraram reação do cliente, eu gerei uma economia aqui de 7% nas ações de cobrança com esses clientes. Na prática, isso aqui é difícil fazer, né? Quando a gente pensa em utilities, a gente tem milhões de clientes. Eu gerei aqui 14 réguas de cobrança diferentes. Isso aqui não sei até que ponto que é praticável, ainda preciso ver com o meu time de TI. Mas eu quis ampliar um pouquinho o estudo, professor, e eu falei, se meu chefe chega para mim e fala, eu preciso reduzir mais ainda a despesa com as ações de cobrança, o que a gente poderia fazer para melhorar esses 1.900 que você gastou aqui com a otimização? Aí eu gerei uma sensibilidade aqui, professor, considerando que eu faria todas as ações que gerassem uma efetividade superior a 90% da minha cobrança. Ou seja, aquela ação que funcionou uma única vez aqui, se a gente for pegar um caso aqui, deixa eu pegar aqui, ó. Essa ação, ela funcionou uma única vez para esse cliente. Então, quer dizer, aqui não quer dizer, se eu precisasse priorizar, né, se eu precisar de recurso e precisar economizar aqui, é uma ação que eu poderia tirar e manter aqui todas as demais e conseguir economizar um pouco. E aí eu rodei novamente, eu só adicionei essa condição aqui. Então, a efetividade das ações que eu realizarei com essa simplificação aqui, né, ela tem que ser superior a 90%, 89% eu considerei aqui. E aí rodei novamente o solver, e aí ele me trouxe aqui uma nova régua otimizada com uma economia de 30% de despesas. 1.400. Gastei aqui quase R$ 1.500 de 2.100 que eu tinha gastado originalmente. Então, quer dizer, é excelente aqui o resultado, né, se a gente for pensar,
E eu não reduzi muito a efetividade das minhas ações, né? Eu parei ali nos 90%, 89%. E aí, isso aqui pode ser modular, né? Eu posso, de acordo com a necessidade de recurso aqui de economia que eu precisar fazer, eu consigo modular aqui e gerar regras otimizadas diferentes. Aí aqui eu obtive 14 regras de cobrança diferentes. O que são essas regras? Essas ordens com tempos diferentes para cobrança. E aqui já parece ser mais praticável, é algo mais parecido com o que eu tenho hoje. É isso. Esse aqui era o resultado. A gente tentou trazer uma aplicação diferente aqui, né? E esse custo aí você está considerando por 100 clientes? Só para 100 clientes. Aí, quando eu aplicar para a base inteira isso aqui, pode ser que eu consiga chegar nesses 30%, a tendência é reduzir, tá, professor? Eu peguei aqui clientes que têm uma tendência maior à inadimplência. Essa base amostral aqui é de clientes que tendem mais à inadimplência. Então, consequentemente, eu tenho mais ações. Quando eu fiz a mesma coisa para uma base menos inadimplente, que tem uma tendência menor, a economia ficou ali em 4%, 5%. Mas, na média ali, eu tenho certeza que vai chegar sendo conservador aqui, eu tenho certeza que perto ali dos 10% a gente consegue chegar. Não, e assim, às vezes a gente foca muito nessa questão da porcentagem, né? Claro, tudo vai ser proporcional à porcentagem, mas às vezes o quão real, dólar, euro, essa porcentagem está representando. E uma vez, a gente trabalha num problema de machine learning lá, para avaliação de fraude em banco e tal. Aí, não, mas só tinha 1%. O número de itens fraudados, de transações com fraude, dava 0,013%. Beleza. Ok. De unidades, né? Não monetário, unidades de transações. Aí quanto que isso me fala em dinheiro? Subiu para 1%. 1% de quanto? 1 trilhão e alguma coisa. Aí você fala, tá falando aí dava basicamente 14 bilhões. Tá falando de 14 bilhões que são perdidos aí pelo banco, sendo que ele pode pegar 14 bilhões e investir em tecnologia. Um exemplo. Né? Sim, sim. Então, cara, excelente a apresentação. Ficou muito boa mesmo, tá? Alguém quer falar alguma coisa, pessoal? Tirar dúvida? Aqui, eu não sei se a gente vai praticar isso, tá, professor? Não sei se a gente consegue, mas pelo menos assim, eu vou levar isso aqui para o meu time de Data Science, que é quem está trabalhando efetivamente no projeto. Pelo menos eu tenho Primeiro, eu estava assim, tinha uma desconfiança quanto ao benefício econômico que esse projeto ia trazer. Aqui eu já consigo, no mínimo, estimar qual vai ser esse benefício. Pode ser um pouco maior, um pouco menor, mas pelo menos eu tenho uma referência aqui. E aí, junto com eles lá, que tem um conhecimento técnico melhor aqui de como usar os dados, aí a gente vai avaliar se vai usar esse tipo de otimização ou se tem alguma outra análise que possa ser feita. Não, mas excelente. O direcionamento aí foi bem aplicado. Legal. Alguém quer falar alguma coisa, pessoal? Perguntaram? Tirar dúvida? Não? Faz ótimo trabalho. Estou até receoso de apresentar o meu. Acho que eu vou tomar um café aí. O pessoal, porra, alto nível, barra alta, top, cara. Ficou top mesmo, Ricardo. Porra. Muito maneiro. Legal. Depois a gente dá uma Nossa, ficou muito bom, Douglas. Vai ter um papo com o Igor para a gente mandar isso aí para algum canto aí. Certeza. Certeza. Beleza, pessoal. Então, agora, grupo do Andrés. André, está falando alguma coisa para mim aqui? Tá sem som, André, provavelmente. Agora achei o botão. Tinha compartilhado, não tinha. Peraí. Conseguem ver o Excel? Uhum. Tá, então, aqui o estudo seria uma definição de portfólio de atividades a uma psicanalista de orientação lacaniana. Ela que é a psicanalista, ela deseja organizar sua semana de trabalho visando maximizar o retorno de suas atividades.
Então, duas abordagens foram usadas. O primeiro seria buscar um portfólio de atividades que gere maior ganho em limite de considerando o limite de horas que ela gostaria de trabalhar por semana, e outro seria buscar um portfólio que gerasse maior quantidade de ganhos independente do limite de horas, né? Então, ela definiria um mínimo que ela gostaria de receber por semana. Então, o modelo vai encontrar o número de horas que ela teria que trabalhar num certo portfólio de atividades. As atividades realizadas são atendimento presencial, que já realiza também, atendimento online, coordenação de núcleo de cartéis, que chama, que é da Escola Brasileira de Psicanálise. Então, eles têm núcleos de assuntos assim que eles estudam, né? Aí tem coordenação de cartéis, que seria dedicado a um desses assuntos, por exemplo, que ela participa também. Poderia ser tipo cartel sobre o feminino, cartel sobre a angústia. Então, são 4 pessoas que se juntam para estudar sobre esse assunto, e a cada 2, 3 semanas se encontram, para cada um conversando e agregando alguma coisa. E tem mais um, que seria a 5ª pessoa, que é o coordenador do cartel, é o líder do cartel, que dele conduz o cartel, assim, não é um professor. Ele também tem que ler, tem que estudar e contribuir com a matéria do que estão estudando, mas ele também meio que conduz o grupo, né? Aí também vídeos online, para daí ganhar também algum dinheiro com vídeos, monetização no YouTube, por exemplo. Publicação de artigos num blog, não é artigo científico, artigos em blogs, em lugares assim que publicam sobre essa área, publicação de livros e mestrado. Então, ela estava considerando essas atividades. Então, no caso aqui, seria, então, atendimento presencial, ela atende em torno de 5 pessoas, em torno de R$90. Esses números são aproximados, tá? Então, 5 pessoas, R$90, fica diferente o atendimento presencial para o online. Porque no presencial, ela aluga a sala de uma amiga, então ela paga R$10 por hora que ela usa a sala da amiga, né? Então, é um pouquinho menor o presencial. Coordenação do núcleo, então, seria R$180 por semana, mas ela estima em torno de 20% de aumento de atendimento, né? Mais 20% de pessoas buscando ela. É a mesma coisa para coordenação de cartéis, porque isso pode botar no currículo, e também as pessoas começam a conversar, a falar mais que ela busca estudar e se evoluir na área e coordenar outros grupos também, então já está num nível bem grande assim, de conhecimento e na prática também com os outros grupos, né? Na Escola Brasileira de Psicanálise. Vídeos online ela não faz ainda, mas estima em torno de R$5 por semana. Esse aqui é tudo semanal, né? Estima R$5 por semana, mais então um aumento também chutou assim uns 20%. A publicação de artigos também. A publicação de livros, então seria, digamos, uns 2 livros por semana, que aí, se eu fosse vendido, então uns R$25 por livro, e mais talvez um aumento de 20%. E mestrado também, aumento talvez de 20% para os clientes que gostam, que tenham assim, uma titulação acadêmica formal um pouco maior. Então, aqui calculado foram os quantos seria obtido, considerando essa base de cálculo aqui, e quanto seria investido em horas, né? Então, em horas por semana, um dia por semana que atende presencial, então são 8 horas. O atendimento online está dando mais ou menos umas 13 horas, porque tem que ter um espaço também entre cada paciente, né? E 2 horas para coordenação de lucros, 3 horas semanais para coordenação de cartéis. Ela também trabalha líder de cartel que não recebe nada em troca e considerou que não ia agregar muito também, tipo, na parte de marketing pessoal dela, assim, no marketing profissional dela. Então, o ganho seria mais ou menos R$50 que ela prevê, assim, mas são 2 horas semanais. Vídeos, então 5 horas mais ou menos preparar os vídeos e organizar eles, são 5 horas semanais. Publicação de artigos também. Livros é um pouco mais trabalhoso, né? 8 horas semanais. Mestrado, então 20 horas semanais. Então, no primeiro caso, que é buscar o maior ganho, considerando o limite de horas. Então, ela gostaria de trabalhar 37 horas e deixar mais tempo para outras atividades de estudo. Então, nesse caso, o portfólio seria desenvolver essas atividades aqui. E o resultado, então, seria R$3.165 por semana. Daí, nas 6 atividades do portfólio, né? No outro caso, então, seria setando um mínimo que ela gostaria que ela quer viajar, né? Ela tem um desejo de viajar para o exterior, então ela queria trabalhar um pouco mais, então setando assim uns 3.600 por semana que ela gostaria de receber. Então o modelo encontrou que eu teria que desenvolver as 8 atividades, que daria então 64 horas semanais de atividades e resultaria em torno de R$3.855. Nesse modelo aqui no anterior, ele já cortou fora o mestrado, porque é muita hora, né? 20 horas para um ganho
não seria muito grande assim diretamente, né? Isso aqui é tudo um caso assim, considerando só essa rodada, né? Considerando-se o estado atual e rodando só uma vez o modelo de portfólio, né? Então, basicamente, esse é o estudo. Bacana, bem. Essa questão que a gente faz essas aplicações, às vezes, até para direcionar o nosso dia a dia, né? Às vezes a gente faz projetar, né? Como que a gente vai trabalhar, o que que a gente vai investir em energia, o que que eu vou ter mais retorno, né? Isso tudo começa quando você começa a querer atender Deus e o mundo, né? Tá em todos os lugares, a gente quer abraçar o mundo, mas tudo tem seu limite, né? Tudo tem suas restrições, né? Então, você colocou uma coisa bem interessante. Uma coisa é o meu limite que eu posso trabalhar diário ali, de atendimento e tal. Outra coisa é o quanto que eu vou investir, no caso, quando eu quero minimizar, por exemplo, as horas trabalhadas para atender naquele mínimo ali necessário para poder investir em outras coisas, né? Ou fazer novos cursos, ou viajar, né? Como foi o caso que você levantou. Bem legal aí, André. Parabéns. Obrigado. Alguém quer falar alguma coisa, pessoal? Tem um comentário? Trabalho show de bola, André. Depois aí da metafísica do ser, a análise lacaniana. Ah, garoto! Alto nível. É bem legal, bem interessante. Estou aprendendo um monte também conversando assim. Bom, Douglas, agora é contigo mesmo. Eita. Acho que minha internet caiu aqui, ó. Acabou, não vou apresentar não, esse negócio aí. Deixa eu ver aqui, vamos lá. Deixa eu fechar. Botei para compartilhar. Deixa eu ver. Vamos ver aqui. Foi. Acho que foi. Todo mundo vendo já? A tela mudando aí? Sim. Tá, primeiramente, eu gostaria de iniciar o trabalho. O trabalho foi feito a 4 mãos, o Leonardo e eu. O Leonardo está por aí? Ih, tá na apresentação da filha. O que acontece, cara? Aproveitar que temos aqui 28 cabeças de alto nível, eu vou pedir uma consultoria gratuita para vocês, porque o que aconteceu? Cara, tivemos a aula sábado passado, só para contextualizar rapidamente, tivemos a aula sábado passado e eu fiquei Você não está pensando... compartilhando ainda não, tá? Você está no Zoom. Tá. Tivemos a aula sábado passado e eu fiquei pensando no problema para ser desenvolvido aí com vocês. E pensei, cara, por que não algo que já está em curso e eu possa aplicar? Então, já está aplicando e se a parada der errado, é pau na lista. Estão vendo minha tela? Sim. Vamos lá. O MBA, o Leonardo e eu, grupo aí. O que acontece? Eu usei a programação inteira para alocar peças em prateleiras, posteriormente identificação e o planejamento da operação em si. Lá, o que eu utilizo muito é uma listazinha suspensa, no-code e low-code, Power Appzinho linkado com o SharePoint. Eu sou meio contra, mas se querem fazer banco de dados no SharePoint, manda quem paga. O que acontece lá? O fluxo é basicamente identificar a peça, ver se ela tem ou não serventia no processo, atribuir a ela um número serial, atribuir uma etiqueta a essa peça, aí tem a inspeção para realocação dessas peças no espaço do galpão. Eu vou me centrar nesse ponto, na inspeção de área para realocação de peça no galpão. O que eu fiz? Domingão, eu cheguei lá na segunda, enchi uma cacetada de prateleiras, são galpões com prateleiras de 2,30 por 80, com quatro andares, e eu descobri que o número máximo de peças muito grandes que eu consigo colocar, dada a densidade, eu usei uma médiazinha de criança lá, dada a densidade nas peças muito grandes, eu consigo colocar 3 por prateleiras. Nas peças grandes, eu consigo botar 8, nas peças médias, eu consigo botar 20, nas peças pequenas, eu consigo botar 30. E nas peças muito pequenas, eu consigo 63. Isso levando em consideração que eu colocasse só essas. E isso também foi uma coisa que eu pensei lá, o número mínimo de peças por prateleira.
o número ótimo, assim, que não impactasse tanto, nem na movimentação, porque são galpões industriais, são 2 galpões industriais, é o mezanino, é difícil acesso para cacete. Aí não impactaria tanto na operação para os colaboradores não ficarem com aquele movimento repetitivo, e também não me deixaria sair do ótimo. Então, foram basicamente esses números, 2, 8, 5 e 12. Acha um número ótimo ali. A análise de resultados. Como está sendo jogando lá no solverzinho, eu montei essa restrição básica aí para as variáveis e nós chegamos ali num número de 40 peças. 40 peças era o mínimo, é um número ótimo, Ele não poderia ser menor ou igual, menor do que 40, e 40 seria um número ótimo nessas prateleiras. Então, eu consegui alocar 8 das peças grandes, 15 das peças médias, 5 das peças pequenas e 12 das peças muito pequenas. Nós temos hoje dispostos, essa é a disposição do mezanino do galpão. Essas últimas 10 estantes aqui, elas já estão com essa disposição em teste. Elas já estão com essa disposição, porque começou a partir de segunda-feira. E se vocês olharem aqui, eu vou abrir o dashboard de operações para vocês darem uma olhada. Se vocês olharem aqui, tá inteiro aqui. Se vocês olharem aqui, a gente estava com pace de... Isso aqui são as peças inseridas no sistema e as peças que eu já realizei o endereçamento. A gente estava com um pace muito baixo de endereçamentos. Às vezes o cara focava mais em peça grande, em peça menor, e, poxa, estava impactando pra caramba na operação. Aí, depois de segunda-feira, eu não sei se foi uma sorte absurda, não faço ideia, mas eu comecei a rodar isso aí, cara, e o nosso pace começou a andar lado a lado. A galera lá do estaleiro da Camorim adorou, já contratou a gente para outros trabalhos. E, assim, eu sou quinta série fraca, mano. Então, queria ver com vocês aí a galera que conhece mais da matéria para saber se isso foi realmente uma sorte absurda ou se realmente eu mantiver esse pace até o fim e a gente vai conseguir chegar no ponto ótimo, entendeu? Confia, irmão. Funciona. Porra, aí, vou te falar. Eu não sei se foi uma sorte absurda, que tem isso, né, cara? Outlier, uma semana de sorte, mas a coisa tá andando, assim, maravilhosamente bem. Mas, no caso ali, você estabeleceu que cada prateleira só entra um tipo de tamanho, né? Cada prateleira só entraria aí eu rodei um mix ótimo e aquelas peças entrariam naquele ponto de prateleira, dada as especificações dela, que ela tem 2,30 por 80. Uhum. São prateleirazinhas ali básicas. Não, perfeito. É um caminho, né, cara? Agora, questões, se eu vou melhorar, tudo vai depender do quê? Da demanda que você tem de armazenamento. Se no dia de amanhã começar a diminuir a demanda de peças pequenas e aumentar a demanda de peças grandes, como é que vai ficar essa distribuição? O que eu estou rodando agora. Eu estou montando aqui uma rotina no Python com uma mistura de Megazord com Transformer e cabeça de Saitama do Stack Overflow. E estou tentando aqui juntar uma rotina para ver. E depois, como você tem apenas 5 tipos de tamanhos, você vê quais são as combinações possíveis, né? Você pode ver, sei lá, dá para trabalhar ali. Eu acho que você daria 5 exponenciais combinações ali. Então, você meio que teria 25 tipos de combinações, por exemplo. E aí, você vendo quanto vocês podem trabalhar ali em cada prateleira, né? Um exemplo, né? Tentar, ou ver geralmente qual a quantidade maior que você tem ali de demanda. Você vê, se eu colocar uma grande e 3 pequenas, por exemplo, se caberia e tal. E, na verdade, isso aí entraria no problema que é de
encaixotamento, né, que se fala, né, que é quando você tem um container e você tem várias medidas, só que aí você trabalha com o volume, no caso, considerando o comprimento, a altura, a profundidade, e também tem o peso. E aí são outras coisinhas, né, que você vai incorporando no teu modelo, mas é aquilo, você já tem um modelo inicial, agora é ficar estressando, né, tá, e se eu colocar essa restrição aqui? Tá, e se eu poder colocar mais de um tipo de item dentro de cada prateleira, como é que seria essa combinação, né? Ah, se eu tiver uma grande, até quantas pequenas, até quantas médias eu posso ter? E aí vai da sua criatividade, né? Vai construindo essas gestões e você vai analisando o que você tem de demanda também para guardar, tá? Às vezes não vale a pena você ficar criando combinações que você vê que você não tem necessidade, beleza? Mas isso aí, ficou muito bem estruturado e já é um caminho aí para você estar trabalhando aí para melhorias futuras. Agora vai ser esse aí, que ainda tem mais. Eu estou terminando o Galpão 2, aí a gente vai entrar agora no Galpão 1. Uhum. Eu tenho que ficar rodando vários, porque se der errado é pau na analista, né? É assim mesmo. Beleza, então, parabéns, Douglas. Agora o Leandro Transola é o próximo. Tem mais alguém, pessoal, para apresentar? O último é o Leandro mesmo. Pessoal, me respondam, não sumam. Eu acho que o último é o Leandro. Então beleza. Então, Leandro, manda a brasa aí. Eu vou usar só o Excel mesmo para ficar mais fácil. Então, a ideia vou explicando mais durante a apresentação, mas a ideia é alocar jogadores, né, entre homens e mulheres, tem um total, acho que de uns 31 jogadores, em diferentes competições de futebol, cada competição acontecendo em um dia da semana e com algumas características, e usar a disponibilidade de cada jogador para cada competição, de forma a maximizar a quantidade de jogos que cada jogador joga por semana. Aí vou direto aqui para o modelo. Então, aqui a gente tem 14 competições, e aí elas variam com relação à quantidade de jogadores por time, pode ser de 5 jogadores ou 7 por time, dias da semana de cada uma das competições, 2 níveis, recreativo ou competitivo, e o mix do pessoal que joga, né? Pode ser misto, que aí é homem e mulher, ou tem 2 competições que só joga homem. Eu comecei colocando, listando todas as competições em colunas e os jogadores aqui nas linhas. E aí, cada célula em azul indica a disponibilidade do jogador para aquela competição. Então, por exemplo, o homem 1, ele tem disponibilidade para jogar todas as competições. O homem 7, por exemplo, ele só tem disponibilidade para jogar de terça-feira. Então, a competição 3 e a competição 8. Ou o homem 6, por exemplo, ele só tem interesse em jogar as competições que o time é feito só de homens, competição 10 e competição 11. E aí, todas essas células vão ser as minhas variáveis dentro do modelo. Então, ela vai ser 1 ou 0, 1 sendo que o jogador I foi atribuído à competição J, e 0 se ele não for participar. Como a ideia é maximizar a quantidade de jogos que cada um vai jogar por semana, eu fiz aqui embaixo tem a soma, né, dos uns, que é a quantidade de homens que foram alocados para tal competição, e a mesma coisa para as mulheres. Ele soma essa região e conta a quantidade de mulheres que foram alocadas para tal competição, e o total é a soma de homens e mulheres. Então, a minha função objetivo é a somatória do produto de todos os jogadores para as competições, vezes o total de jogadores alocados para a competição. E aí, a ideia é que, sendo essa a minha função objetivo, e eu querendo maximizar, a ideia é que o modelo colocasse 1 para todo mundo. E aí todo mundo estaria jogando todas as competições possíveis.
Só que não dá por causa das restrições, né? E aí entram as restrições, que começam, por exemplo, com a quantidade de jogadores por equipe. Se for na equipe de 5 jogadores, tem que ter no máximo 3 homens, tem que ter no mínimo 3 homens e no máximo 5, no mínimo 2 mulheres, no máximo 4, e se for equipe de 7 jogadores, tem que ter no mínimo 5 homens, no máximo 6, mulheres no mínimo 2, no máximo 4. E aí outras... Isso aqui tá na frente, não sei. Aí, como a ideia é que todos joguem, eu tenho que ter a garantia de que todos vão ser alocados numa competição. Alocar o jogador não significa que ele vai jogar, porque pode ser que ele seja alocado numa competição, mas aquela competição no final não atinja o número mínimo de jogadores, que é o que aconteceu, a gente vai mostrar depois. Mas para garantir que ele vá jogar, ele tem que ser alocado. Então, tem a restrição aqui de alocação, ou seja, essa célula está somando todas as variáveis. Então, por exemplo, aqui soma tudo que o jogador 1 pode ou não participar. Então, no final, ele tá jogando 5 competições, ele foi alocado a 5 competições. Todos esses valores têm que ser maior ou igual a 1, indicando que está sendo alocado a pelo menos uma competição, que é, por exemplo, a mulher 10. Ela tinha disponibilidade de jogar 3 competições, que são as 3 células em azul, mas ela está jogando só a competição 6. Quer dizer, foi alocada só a competição 6. Outra restrição, vocês perceberam que eu coloquei as competições com cores diferentes, está indicando as cores iguais, indicam competições que ocorrem no mesmo dia. E aí eu estou assumindo que as competições ocorrem também no mesmo horário, né? Então, não dá para um jogador ser alocado em competições, em mais de uma competição no mesmo dia. E aí é essa restrição. Por exemplo, no domingo tem 2 competições, a 1 e a 13. Então, a somatória das competições do domingo, assim como de todos os outros dias, tem que ser menor ou igual a 1. Ou seja, não pode ter mais de um jogo naquele dia. E aí eu repito as restrições para todos os jogadores todos os outros dias da semana. E aí tu vê que todos estão respeitando o máximo de um jogo no mesmo dia. Beleza. Aí depois aqui embaixo eu tenho de novo a somatória aqui dos homens e das mulheres. Isso vai entrar na hora de fazer as restrições. E aí, para as mulheres, competição 10 e 11 não entra como variável porque elas não podem jogar, né? Só homem. E aí, aqui a minha função objetivo, que é a somatória da multiplicação de todos os uns por todas as quantidades de jogadores no time. Eu usei um solver, tem o OpenSolver, mas eu usei um outro, só que era um pouco mais forte do que o solver do Excel, porque dava mais de 200 variáveis, que esse acho que é um exemplo daqueles que quando você aumenta, por exemplo, um jogador, pode ser que aumente uma variável, caso ele jogue só uma competição, mas pode ser que aumente 14, se ele puder jogar todas. Então, aqui aumenta bastante a quantidade. Deixa eu abrir o solver. Então, aí a minha função objetivo é essa variável, essa célula, né, que é a somatória das multiplicações. As minhas variáveis são todas as células pintadas em azul. E aqui as restrições, aí tem as restrições aqui, a de dias da semana, que tem que ser todas menor ou igual a 1. Tem que garantir também, né, que todas as variáveis são binárias, só pode ser 0 ou 1 para alocar ou não alocar.
e das quantidades de jogadores. Aí eu fiz em várias, né, porque tá separado aqui nas células, mas, por exemplo, deixa eu ver aqui. Por exemplo, essa variável dos homens, não, das mulheres, nessas três últimas competições. Como as competições para mulher têm sempre os mesmos valores, por exemplo, o número de mulheres aqui nessa competição tem que ser maior ou igual ao valor de 2, né? Que é a quantidade mínima de mulheres que você tem que ter no time. Aí, esse número mínimo de mulheres é a restrição das competições. Tem que ter sempre, no mínimo, 2 mulheres jogando, então tem que ter, no mínimo, duas jogadoras no time. E aí, rodando... Eu não vou rodar aqui porque ele vai dar erro, porque ele não consegue, né? Que o que eu usei era uma versão teste, então tinha tempo de utilização. Mas aí deu esse total que, assim, não impacta muito o resultado prático, mas deu aqui que você vê, todas as competições tiveram gente suficiente alocados. Então, aqui, esse azulzinho mais claro é o número de pessoas no time, e aqui é o total de pessoas que foram alocadas. Então, por exemplo, a competição 1 precisava de 5 jogadores, aí eu aloquei 5 homens e 3 mulheres. Então, teve um time para essa competição, então essa competição vai acontecer. Essa competição aqui, a competição 9, por exemplo, precisa de 5 jogadores, mas eu só consegui alocar 2 mulheres. Então, não tem time para essa competição. É a mesma coisa para essas outras 2, que é só de homem. Por exemplo, nessa eu precisava de 5 homens, eu só consegui alocar 4, então não tem time aqui. Mas é isso. Apesar de não ter conseguido alocar, não ter conseguido formar time para todas as competições, o objetivo, que era todo mundo jogar pelo menos uma competição, foi conseguido. Show de bola. É isso. Só esse trabalho aí, pessoal, a gente já estava discutindo já tinha um tempinho. Ele é um trabalho que tem uma complexidade até para relação ao problema dele mesmo, né, estruturar. Agora, Leandro, só uma coisa que eu estava vendo aqui agora, a gente talvez depois poderia pensar, isso aí também teria que ver se está relacionado ao problema, tá? Sobe lá, o homem 1 lá, o primeiro jogador lá, vê que ele joga vamos considerar aí os 4 primeiros dias, né? Talvez fosse não sei se entraria na competição esse requisito, eu não poder jogar, tipo, se eu jogo na segunda, na terça eu não posso, né? Porque, por exemplo, quando ele for para a competição 4, talvez ele não vai estar com o mesmo desempenho da competição 1, por exemplo, tá? Assim, esse é um dos... Esse é um dos problemas que o pessoal utiliza até na literatura, que é a sequência de jogos com um mínimo de descanso entre partidas para não afetar o desempenho do jogador. Mas, então, como é uma situação... Assim, aconteceu comigo, né? Essa quantidade de pessoas é um grupo que eu participo, e a gente joga mais por diversão mesmo, sabe? Não é nada profissional, então... Sim. A gente joga tranquilo. Só estou falando que seria uma questão, por exemplo, de depois a gente, talvez para essa restrição, qual seria, né? Meio que a gente faria igual você fez lá, considerando os dias que tem o mesmo jogo, né? Por exemplo, só pode jogar um. A gente meio que faria uma matriz auxiliar falando assim, ó, competição 1, competição 2, a soma tem que ser igual a 1. Competição 2 e 3, a soma tem que ser menor ou igual a 1. Competição 3 e 4. Aí vai até, no caso, a 13 e 14, onde a soma delas tem que ser menor ou igual a 1. E aí você consegue garantir esse... Vamos considerar que seria um espaçamento, né? Para ter o descanso, sim. Isso. Aí a gente conseguiria garantir, por exemplo, que o homem 1 ele jogasse ali, dependendo do resultado do processo, né? Ele rodaria a competição 1, depois ele passaria para 3, depois ele não participaria da 4, por exemplo, né? Ou da 4 e da 5, aí ele já pularia para 6, depois a 8, por exemplo. Tá? Aí daria um resultado bem diferente, né? Porque, por exemplo, se ele não jogando a 4,
Assim, ele não joga A5, A11 e A12 porque ele está jogando A4. Elas ocorrem no mesmo dia. Ele não jogando A4, aí ele poderia... Ah, não, é no mesmo dia, não pode. Não, então mas poderia fazer ia assim, ter, o resultado poderia dar o seguinte, ó, competição 1, não, ia trocar. pula 2 e 3 e roda ou A4, A5, A11 ou A12, né? Mas, assim, são questões para você ir melhorando o modelo. Que nem eu sempre falo, né? Você vai subindo aí o número de restrições do teu problema até que ele fique mais próximo da realidade. Também ver se seria possível a gente chegar num resultado favorável, né? Considerando essa distribuição. Talvez seria o caso de você não ter gente suficiente para chegar nesse modelo, né? Você consegue alocar todo mundo, aí talvez seria um modelo de trabalhar com algumas variáveis lineares e coisas do tipo, né? Vai sair, cara. Uma outra opção que tem desculpa, só para concluir, que, não, por exemplo, esse tipo de competição é aquele de jogos, é tipo pontos corridos, né? Todo mundo joga com todo mundo e a volta repete. Mas aí, se tivesse, por exemplo, competição, se fosse, tipo, mata-mata o tempo todo, aí também poderia ter uma dinâmica diferente, porque aí, por exemplo, o cara que jogou o primeiro jogo e não jogou o segundo, por exemplo, se fosse disputa de terceiro, quarto lugar, aí ele poderia perder o último jogo, ou perder a semifinal e jogar a final. Aí tem várias variações aqui. Mas é legal. Obrigado pelo comentário. Isso aí depois a gente vai trocando ideia, vai melhorando, tá? Isso aí qualquer coisa. Beleza. Então, beleza, pessoal. Ficou alguém se apresentar? Eu acho que não. Acho que todo mundo apresentou. Leandro, qual o nome do software que você usou aí, Leandro, por favor? Cara, eu encontrei ele no site solvers.com. É um teste de 15 dias. Você falou que ele roda até, suporta 200 variáveis? Não. O meu problema tinha 200 variáveis. Esse solver, ele comporta, acho que até 5.000 variáveis e 5.000 restrições. Nossa, então top, hein? O Open Source, você sabe qual a limitação dele? O solver? Não, o Open Source. O solver eu sei que é 100 e 200, 100 variáveis e 200 restrições. Não. Eu estou usando o Open Source aqui no Excel. Eu não sei, professor. Eu usei lá, eram 7 variáveis com 100 clientes. Eram 700 variáveis, então. E rodou assim, imediato. Eu não sei qual que é a limitação. Beleza. Ricardo, qual foi o tempo de processamento lá do teu? Instantâneo, Wagner. É incrível, cara. Foi de boa? Foi praticamente instantâneo. Cliquei ali no solver. Instantâneo? Praticamente instantâneo, incrível. Não, mas 700 variáveis ainda vai depender muito das restrições, tá, gente? 700 variáveis ainda é pequeno em muitos casos. A brincadeira começa a ficar legal quando você bate 5.000, 7.000 variáveis. Pô, o cara sabe brincar não, cara. Eu tô pensando no negócio pequeno, o cara me vem com 5.000, pô. Não, mas o que acontece é o que eu falei muito na aula. Não é o número de entradas que você tem. É o número de variáveis que estão associadas a cada entrada. Então, por exemplo, ele tinha 100 clientes, aí ele tinha 7 variáveis que representavam cada cliente. Mas você vai ter modelinho que você vai ter 300 variáveis para representar uma entrada só. Entendeu? É aquela questão lá, por exemplo, da alocação, né? Você tem vários tipos de alocações. Esse cara pode entrar aqui, ele pode entrar aqui. Então, você tem ali, do Leandro que ele mostrou, por exemplo, você tem 10 jogadores, mas cada um pode entrar em 14, né? E aí você tem, para cada jogador, você tem 14 variáveis. E aí você tem 20 jogadores, você vai lá para 280 variáveis, por exemplo. Então, são questões que a gente vai ver ainda muito para frente e vai trabalhar. Aquele problema da alocação que eu já falei. Eu tinha um probleminha que tinha 20 atividades a serem alocadas, né? Essas 20 atividades, dentro dos períodos que ele tinha lá, para fazer sequenciamento, ele me gerava 4.000 ou 5.000 variáveis. Ele construía essas variáveis. E eu tinha só 20 entradas. Tá? Por isso que eu falo que aí eu já partia, não tinha como fazer na mão, né? A gente já ia para a parte de programação, para construir essas variáveis e tudo mais. Mas fiquem tranquilos que a gente vai passar por isso. Depois vocês vão ver que
Dá para ficar Sem bem divertido os esperança. problemas. Ô, professor, ó, eu entrei no site aqui do OpenSolver, está dizendo que não tem limites Não tem? o tamanho do problema. O limite vai ser a capacidade do computador que você está usando. E ele tem uma versão para usar no Google Sheets também, que é algo que eu achei muito legal. Bacana. Até para trabalhar online, se for o caso. Exatamente. Deve ficar bem mais pesado para processar, né? Deve ficar mais eu já pesado. fiquei, acho que o máximo que eu já fiquei, quando eu tinha um computador, ele tinha só 8 de RAM, ele ficava ali, ele era um i5, tinha 8 de RAM. Esse probleminha aí das 5.000, ele ficava uns 8 minutos para resolver. Aí depois eu tava com um que era melhorzinho, aí já ficava aí uns 2, 3 minutinhos, tá? Mas isso ainda é pouco. Segundo o professor Marco, ele tinha um projeto lá na Marinha que o cálculo demorava 5 dias pela massa de dados. Aí ele chegou a ele falou. Meu Deus. É o Processamento da projeto lá previdência. do cálculo autorial lá. E aí, quando foi teve que trabalhar com computação paralela, né? E aí você reduz ele exponencialmente. O negócio acho que caiu para 20 minutos pro processamento. Aí ele foi lá com o pessoal do LNCC, né? Lá de Petrópolis. Então, pessoal, novamente obrigado aí. Foi um prazer aí estar conduzindo esse workshop, né? Então, tanto a turma 1 quanto a turma 2 aí apresentaram excelentes cases aí, né? E aí todo mundo pode compartilhar. O pessoal da turma 2 já viu algumas coisinhas que estão vindo pela frente, né? Podem já pensando em algumas problemáticas aí que vão vir aí, que vocês têm na empresa, que a gente pode depois discutir aqui para buscar algumas soluções, né? Para a gente ir trabalhando, tá? Então, agora eu encerro aqui, né? Acaba encerrando as 2 disciplinas, né? Na semana que vem, com a turma 2, eu vou iniciar o PSM, né? O Probability Structured Methods, né? Vamos discutir aí, vamos falar um pouquinho de PO sem matemática, né? SSM. É uma questão que às vezes o pessoal fala assim, não, mas como assim, pô? Nem tudo na PO é só números, né? Mas ela é fundamental aí para a gente discutir muitas coisas que vão estruturar ou vão meio que deixar no formatinho aí alguns estudos de caso para assim a gente entrar com essas questões mais interessantes aí de multicritério, programação inteira, simulação e entre outras partes mais da PO Hard aí que trabalha, né? Então foi um prazer aí. Quem quiser falar alguma coisa, tem disponibilidade aí, pode falar aí. E aí deixa eu já até pausar aqui a gravação, senão eu esqueço. Beleza. Só